Mas eu quero trabalhar um tema nesta noite que eu dei o nome de tempo de poda. Sabe o que é poda? Só os raízes sabem o que é poda, né? É podar mesmo, podar uma planta, podar uma árvore. Quem trabalha com jardinagem sabe o que é poda. E veja, nós temos que entender que quando Deus trabalha na nossa vida, quando estamos com Deus, nós sempre temos uma esperança de algo novo na nossa vida. Você tem esperança por coisas novas na sua vida? Então com Deus sempre nós temos a esperança, mas não só de algo novo, mas também de algo bom, algo diferente, algo melhor do que aquilo que nós temos hoje. Essa é a esperança do crente, saber que Deus sempre tem algo a mais para nos dar. Porque a Bíblia nos ensina que pode haver situações difíceis, situações dolorosas em nossa vida, mas sempre Deus pode nos dar algo novo, glória a Deus por isso. Então eu gostaria de entrar nesse tema hoje, tempos de poda. E a primeira coisa que eu queria mencionar é que na nossa vida nós temos dois tipos de perdas. A título de introdução aqui. A primeira perda é aquela que a gente não pode recuperar. Por exemplo, a perda de um querido, a perda de um familiar, a perda de um amigo. São perdas que nós não podemos recuperar. No entanto, com Deus, nós temos o consolo e temos a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Vocês sabem que a nossa passagem aqui ela é temporal, é um tempo. Nós não sabemos quanto é esse tempo, mas quando a gente coloca a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós temos a certeza que aí o que era temporal ficou eterno com o Senhor Jesus. Queremos essa vida vindoura, uma vida eterna junto com Ele. Quem vai estar com o Senhor Jesus, Ele dá glória a Deus, amém? Agora, existe uma outra classe de perdas, que são as perdas que a gente perde na vida, evidente, mas que a gente pode recuperar. Então temos aquelas que não podemos recuperar, mas temos aquelas perdas que nós podemos recuperar. E a Bíblia nos ensina que há coisas que nós não somente podemos recuperar, mas nós podemos multiplicar. Uau! Benção, hein? Então, além de recuperar, a Bíblia nos mostra que nós também podemos multiplicar. Então dizer não somente recuperar o que eu perdi, mas que Deus vai nos dar muito mais ainda. Há uma multiplicação, há uma adição, um crescimento naquilo que eu perdi que Deus promete na sua palavra. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no texto base dessa mensagem, João capítulo 15, nós vamos ver versículos 1 a 5. Me acompanhe aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Vamos todos ao versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é um texto e uma mensagem muito apropriada para o tempo que nós vivemos hoje. E nesse texto, justamente Jesus ensina aos seus discípulos que a poda é uma honra. A poda é uma honra mesmo que cause dor. Porque Deus, que é o lavrador nessa história, nesse texto, veja, Ele não poda a todos. Por isso que é uma honra. Preste atenção, a Bíblia nos ensina que Deus, então, não poda a todos. Mas Deus poda aqueles que já estão dando fruto, para que eles possam dar mais fruto. Ou seja, Deus poda aqueles que dão fruto, porque vê neles o potencial para dar mais frutos. Portanto, meu irmão, se você nos últimos tempos aí, nos últimos meses, está sendo podado em algumas áreas da sua vida, se você sente, parece que Deus está pondo a sua mão na sua vida, Deus está colocando sua mão no seu coração, está podando algumas áreas da sua vida, é porque em primeiro lugar, você já é árvore frutífera. Podia dar uma glória a Deus aí. Amém? Em segundo lugar, a gente tem visto que, ou Deus tem visto no seu olhar, Ele olha para você e vê que, olha, há um potencial para dar muito mais.
Ou seja, você tem o potencial para ser melhor, você tem o potencial para melhorar as coisas. Então Deus decide, eu vou podar, porque eu sei que Ele pode chegar a níveis muito maiores. Você também podia dar glória a Deus. Então, meu irmão, a poda, quando vinda de Deus, está te levando para níveis muito maiores e melhores. Agora, a poda é dolorosa, mas é a maneira que Deus nos prepara para levar-nos a níveis melhores e maiores. É aquilo que Deus como faz, é como Ele age. Por isso a poda, mesmo que dolorosa, ela é uma honra ser podado por Deus. Está sendo podado aí? Ih, alguns aí, né? Está doendo? Mas é uma honra ser podado por Deus. Significa que Deus está vendo um potencial na sua vida. Significa que Deus confia em você. Significa que Deus tem mais, muito mais para você. Amém? Então eu vou compartilhar rapidamente hoje aqui 4 princípios acerca da poda que são muito importantes. Se você gosta de anotar, você anota o primeiro princípio. O primeiro princípio chama: a poda é necessária. Diga aí, a poda é necessária. Todo cristão é igual a uma árvore, ou igual a uma planta. Vamos pensar assim, porque esse foi o exemplo que Jesus aqui está trazendo. Necessita de tempos em tempos para manter-se forte, manter-se saudável, manter-se frutífero, necessita ser podado. Ou seja, a poda, portanto, não é opcional, é necessária. Porque a árvore precisa ser podada para continuar crescendo, para continuar dando frutos. Então, não é, infelizmente, meu irmão, não é uma opção, é uma necessidade. Deus olha desse jeito. A poda não é um castigo, mas é uma preparação que Deus tem para a sua vida. E a gente temos que entender que de tempos em tempos, essas podas vão chegar na nossa vida e elas não serão opcionais. Então, se a gente quer ir para novos níveis, se queremos ter crescimento, se queremos ver coisas melhores, coisas maiores em nossa vida, nós necessitamos ser podados por Deus. E Jesus aqui nos ensina, no João capítulo 15, que podemos ser podados para crescer mais, ou podemos ser cortados para ser descartado. Olha o problema aqui. Porque ele fala que existem 2 tipos de classes de árvores. As árvores ou os ramos que são podados, e as árvores ou os ramos que são cortados. Você leu o texto, você viu aqui. Eu não sei você, mas eu prefiro ser podado do que ter o problema, o horror de ser cortado. Quem quer ser podado aqui? Quem quer ser cortado? Baixa a mão aí. Tereza, baixa aí. Ninguém quer ser cortado. Mas há 2 classes de árvores que o Senhor Jesus traz aqui. Então eu prefiro que Deus processe a minha vida, trabalhe na minha vida. Eu prefiro ser podado do que ser cortado. Porque a poda não é um castigo, mas é uma preparação. A poda não é um opcional, mas a poda é necessária se você quiser viver o novo de Deus na sua vida. Então está comprovado, aqueles que cultivam a uva, que é, no caso o exemplo aqui, os viticultores, né? Agora gastei, hein? Está comprovado que a poda não somente ajuda a melhorar a quantidade, ou seja, ela traz uma produção de uvas muito maiores, mas ajuda também a melhorar a qualidade das uvas. É por isso que a poda é feita no caso das uvas. Então ela não só ajuda na quantidade, vai ter mais uvas, mas também ajuda na qualidade. Diga aí, quantidade e qualidade. Então quer dizer que as uvas vão nascer melhores. Portanto, meu irmão, prepare-se na sua vida, porque você não somente será uma pessoa frutífera em quantidade, mas também o mundo verá a qualidade de crente que você é. Um líder melhor, um pai melhor, um empresário melhor, um filho melhor, um esposo melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor, porque o mundo verão suas qualidades também em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Porque a poda não somente nos ajuda na quantidade, mas também ajuda o quê? Na qualidade. Não somente nos ajuda no fruto externo, mas também nos ajuda no fruto interno. Veja, não somente nos ajuda a dar mais por fora, mas também nos ajuda a ser melhores por dentro.
Então, quando Deus poda, Deus não só nos quer podar externamente, Deus quer trabalhar no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas má motivações, nos nossos maus pensamentos, nos nossos maus hábitos, que nos impede, nos limita a sermos melhor, a render mais, nos limita a servir melhor, a amar mais, a amar ao Senhor, a servir ao Senhor. Por isso que Deus trabalha também dentro do íntimo. Então a poda nos ajuda na quantidade, mas também na qualidade. Portanto, ela não é opcional, ela é o quê? Necessária. Está escrito aqui? Ok, a poda é... Vamos lá de novo, a poda é o quê? Necessária. Segundo princípio. A poda é uma mostra de amor. Diga aí, mostra de amor. Veja, eu tenho aprendido algumas coisas no ministério. Um deles é que Deus poda quem Ele ama. Está te podando? Está te podando aí, Deus? Porque Ele te ama. Não tem jeito. Deus poda a quem ama. Pense comigo, olha. Para você cortar uma árvore, a única coisa que você precisa é um machado. É ou não é? Porém, para você podar uma árvore, você vai precisar de tempo, dedicação e cuidado. Então é muito mais fácil cortar a árvore do que podar uma árvore. Para podar a árvore, você necessita de detalhes, necessita de gastar um tempo, da dedicação, do cuidado, porque você não vai tirar o que está ruim, o que está bom, você só vai tirar aquilo que está ruim. Então pensa bem, se Deus está tendo um tempo de te podar, é porque Ele te ama. Ele está tendo cuidado com você. Ele está vendo que você é importante, que você é especial para Ele. Então, se você me escuta hoje, ou aqui no templo, ou até pela internet, de uma maneira virtual, é porque Deus não te cortou, meu irmão. Glória a Deus aí, verdade. Ó, a boa notícia hoje, Deus não te cortou. Está te podando, mas se Ele está te podando é porque Ele te ama. Ele não te jogou fora, não é corte, é poda. Dá para entender, amém? Então, o que acontece? Que você está vivendo não é corte, mas é poda de Deus. Então sinta-se, meu irmão, amado. Porque se você está sendo podado, é porque Deus te ama. Então está muito comprovado que um viticultor, na hora de fazer as podas, né, ele está muito mais perto da videira quando ele faz a poda. Está próximo, está perto dos ramos. E a Bíblia diz que esse lavrador aqui é o próprio Deus. E nós somos esses ramos. Portanto, quando estamos sendo podados, meu irmão, nós somos pertinho de Deus. Ele se aproximou de nós. Olha que bênção, que lindo isso. Mas muito de nós pensamos que Deus está distante de nós nesse tempo de poda. Nos tempos de crise, nos tempos das lutas. Mas é justamente nesse tempo que Ele está perto. Então, se você está na poda do Senhor, está aí na dificuldade, está na luta, está sendo podado, meu irmão, te dou uma boa notícia essa noite, Deus está perto de você. Agora, Deus muitas vezes aproveita esses tempos de provas para se aproximar. É essa que é a verdade, para cuidar, para dedicar tempo, e aproveita esse tempo de poda para te formar, mudar a forma, trabalhar mais no seu interior, trabalhar mais no seu ramo, formar o seu caráter, amadurecer a sua fé. Esse é o tempo. Então Deus aproveita esse tempo da poda para passar tempo com você, para ter intimidade com você, para te dar direção. Por isso, tempos de poda não são castigo, são tempos de preparação. Vou repetir isso. Tempos de poda nunca é castigo, é um tempo de preparação. Agora, claro que nos alegra a gente ver os tempos de frutos, né? Estou frutificando, estou na bênção. Mas a gente nunca vai chegar ao tempo de fruto se a gente não passar primeiro pelo tempo de poda. Esse que é a verdade. Então Deus poda quem ama, diga aí, quem ama. E a gente tem que entender isso, assim como a árvore tem que ser podada, assim como o ouro tem que ser refinado, o cristão deve ser provado para poder ter a sua melhor versão, para reluzir o seu melhor potencial. Olha, todos nós passaremos por um tempo de poda. Todos nós. Todos nós.
Então, em primeiro lugar, a poda é o quê? Necessária. A segunda poda é uma mostra de amor. Terceiro princípio. A poda é a evidência de um novo começo. Vamos repetir aqui? A poda é uma evidência de um novo começo. É a evidência de algo novo chegando para a sua vida. Eu confesso que eu não gosto muito desses tempos de poda, porque dói. Esse tempo de poda significa, às vezes, perdas. Tempos de poda significa o tempo de prova. E nenhum ramo cresce numa árvore que não tenha sido podada. Para que o ramo germine, para que o ramo nasce e se torne uma árvore, primeiro ele tem que ter sido passado por um tempo de poda. Portanto, a poda para uma árvore é uma oportunidade de acontecer algo novo. E para nós, a poda é a esperança que venha algo novo. Está esperando algo novo para a sua vida? Se Deus está trabalhando na sua vida, você tem que deixar claro isso no coração. Essa é a esperança. Vai chegar algo novo no nome de Jesus. Por isso, tão importante como celebrar o fruto quando chegou, é celebrar a poda. Porque Deus está trabalhando para que o fruto chegue. O fruto, meu irmão, é o resultado, não há dúvida. Mas a prova da evidência que a gente está numa estação que está terminando e uma nova estação está começando, é a poda. A poda é a evidência de um novo começo. Assim, mais uma vez, talvez você tivesse sentido que está sendo podado a sua vida, talvez está sendo podado as suas finanças, está sendo podado o seu ministério, mas a verdade é que Deus está a ponto de fazer algo novo em tudo isso, em toda a sua vida, fazer algo muito maior e muito melhor. Porque se Deus está podando, significa que Ele não terminou com você a obra que Ele começou. Glória a Deus. Porque se Deus pensasse que você já tinha dado tudo, que não tem mais, meu irmão, não tem mais alguma coisa, não tem novos territórios, não tem mais metas para alcançar, não tem mais montes para subir, sabe o que ia acontecer? Deus ia, cortar fora. Mas não é isso. Deus está te escutando. E se você está trazendo esperança para o seu coração, oxigênio para os seus pulmões, batido no seu coração, significa que Deus não terminou com você a boa obra. Há coisas novas que vão chegando. A poda é a evidência que Deus não terminou a obra em sua vida. Glória a Deus. E tem algo mais. Há um novo nível para alcançar, um novo sonho para conquistar, uma nova terra prometida, ou uma terra prometida para possuir. Deus não terminou conosco, igreja. Confie nisso. Então, se temos sido podados, é porque Deus tem algo novo da parte dele para a nossa vida. Então, creia nesse tempo de renovo de Deus. Creia nesse tempo novo que Deus trará algo novo e algo muito maior, hein? Glória a Deus. Então, nós temos que abraçar esse tempo, não renegarmos o tempo da poda, mas celebrarmos esse tempo da poda do Senhor. Sabe, sejamos cristãos que permanecem na fé todo o tempo. Sejamos cristãos que permanecem na palavra. Sejamos cristãos que permanecem na presença de Deus, que permanecem na sua casa. Porque às vezes vem a luta e você vaza, meu irmão. Some. Já viu aquele crente que vai e some? Ah, estou na dificuldade, não vou. Aí perde os anos, não vem mais na igreja. Aí liga aí, pastor, ora. Fala, meu amigo, Deus está trabalhando com você. Entenda isso, faz parte do processo. Ah, meu irmão, se Deus está conosco, e como Ele está, não há gigantes que vão nos derrotar. Não há muralhas que vão ficar de pé, não há nada que pode nos deter, não há fronteiras que podem limitar, não há uma tormenta que vão nos afundar. Com Deus nós somos mais que vencedores. E Deus está te transformando, te moldando. Então, quando um viticultor poda a árvore, sabe outra coisa que é importante? Ela evita o seu envelhecimento. Aí, eu estou ficando mais velho, mas estou mais novo. Obrigado. Porque acontece? Os ramos agora começam a crescer de maneiras distorcidas. O viticultor tem que vir e tem que ajustar as coisas, pouco a pouco. Porque senão a planta começa a murchar. E se não cuidar, chega até a morrer. Portanto, uma das formas que o viticultor tem de
de deter esse envelhecimento, ou limitar o envelhecimento da vinha, é podando. Meu irmão, tenho boas notícias. Se você estava achando que você estava envelhecendo, que os anos estavam passando, olha, Deus está podando, porque Ele está te rejuvenescendo, está detendo o envelhecimento, hein, pastor Dilson? É nós, hein? Dá para entender? Deus te fortalece as suas forças, te renova. Te renova. Lembra de Caleb? Quando ele está na terra prometida? Eu nem sei quantos anos tinha, não lembro agora. 80? Nem os pastores estavam aqui, que vergonha, né? Mas tudo bem. 85. 80 quando eu falei que eu ia falar. Olha, já captou aqui. O que ele falou então? Eu me sinto, vamos parafrasear, né? Estou tão jovem, então minhas forças estão tão fortes como o primeiro dia quando eu fui chamado para vir para a Terra Prometida. Ele já tinha 80 anos. 85. Obrigado. É que isso aqui veio na hora aqui, eu nem li o texto aqui para ver. Mas veja, meus irmãos, às vezes a gente acha que já foi nosso tempo. Ah, eu já cansei, já fiz a boa obra, combati o combate, terminei a carreira, acabei a fé. Que é isso? Acabei a fé ao fim, né? Assim, veja, meus irmãos, Deus nos rejuvenesce, traz fortaleza novamente. É o Espírito Santo trabalhando. Ele quer trazer, sabe o que? Um avivamento para a sua vida. Quando Ele poda, Ele está fazendo tudo de novo. É para você, para a sua família, para as suas finanças, para a sua igreja, seu ministério. Avivamento é despertar algo novo para a sua vida. Glória a Deus. Creia nisso. E por fim, quarto princípio. A poda traz recompensa. Diga aí, recompensa. Então, primeira poda é o quê? Necessária. É só ler, gente. Primeira poda é o quê? Todos nós vamos passar por tempos de podas. Podemos escolher entre a dor de ser podado ou o horror de ser cortado. A poda é necessária. Segundo, a poda é o que? Senão uma mostra de amor. Porque Deus poda aquele que Ele ama. Terceiro, a poda é uma evidência, um sinal do que? De um novo começo. Deus não terminou com você, senão você seria cortado. Porém, se você está sendo podado, Ele está te preparando para algo novo na sua vida. E finalmente a poda sempre traz o quê? Recompensa. Abra sua Bíblia, Jó 42. Jó 42, versículo 10, versículo 12 e versículo 13. Olha o 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha o 12. Vamos ler o 12? E assim abençoou, todos juntos. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas. 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha que interessante. O livro de Jó tem 42 capítulos. Durante 41 capítulos, Jó foi podado. Veja, Jó não foi cortado, mas ele havia sido podado. E havia sido podado em várias áreas. Podado na sua família. Viu os filhos dele morrerem. Podado nas suas finanças. Viu o seu dinheiro ir embora. Podado no seu gado. Foi tudo embora. Foi roubado. Podado nos seus bens, então. Podado na sua saúde. Foi podado. E você pode ver a poda de Jó de capítulo em capítulo. 41 capítulos vendo a poda de Jó. Mas quando chega no capítulo 42, a Bíblia diz que Jó recebeu, não que havia perdido, mas recebeu quanto? Em? Diga aí sem errar. Em? Dobro. Diga aí, dobro. E que a segunda metade da vida de Jó foi muito melhor do que a primeira. Glória a Deus, hein? Agora que isso ensina uma grande verdade para nós. Que depois do tempo de poda, não somente Deus vem com algo novo na sua vida,
senão que sempre Deus vai trazer uma recompensa. Eu vou repetir de novo, você podia perder a oportunidade de dizer um glória a Deus aí, porque se você está na poda, tem coisas chegando novas e tem recompensa para você. Que depois do tempo de prova, não somente Deus vai trazer algo novo, mas Deus vai trazer recompensas. Glória a Deus. Agora isso é demais, hein? E a recompensa não é somente receber o que você perdeu, mas receber mais do que você perdeu. É isso aí, diga eu creio. Então a recompensa não é se você chegar e receber o que você perdeu, mas é receber mais do que você perdeu. Se você é fiel, se você permanece em Deus, se é obediente, permanece nele, a poda não só vai trazer o novo de Deus, mas trará para a sua vida recompensas. Glória a Deus. E eu quero declarar para a sua vida em nome de Jesus, que depois desse tempo de poda, Deus vai trazer recompensas em dobro para a sua vida. Pode receber em nome de Jesus, porque é do céu para você. Há uma recompensa em dobro para o seu coração, creia nisso. E ainda digo mais, que a sua metade da sua vida, ou seja, o tempo que Deus vai te trazer depois dessa aprovação da sua poda, será a melhor época da sua vida, dos seus negócios, da sua família, em nome de Jesus. Prepare-se, meu irmão, para esse tempo novo. Mas também prepare-se para esse tempo de recompensa, porque Deus vai trazer. Prepare-se para esse algo novo de Deus, mas também prepare-se para o prêmio que Deus tem para aquele que é fiel. Porque a Bíblia nos ensina com a vida de Jó que depois da poda há recompensas. Há recompensas. E eu quero crer junto com você que há recompensas de Deus para nós, em nome de Jesus. Fiquei pensando aqui. Hoje é meu aniversário, né? Vocês sabem, o pastor já disse aqui. Eu ganhei uma BMW 5X XF, né? X5, né? Oh, que beleza, hein? Brincando. Mas Deus me deu um presente hoje, né? Hoje. E eu fiquei pensando os tempos de poda que eu tive na minha vida. Antes de descer aqui, estava pensando. Quantas coisas Deus me podou. Podou mesmo, hein? O facão foi grande lá. Foi grande. E eu tinha uma situação que eu estava orando a Deus, né, junto com a Márcia, para que Deus pudesse nos abençoar. Uma situação particular da nossa família. Aí depois do carnaval, eu recebi, olha, acho que deu certo, tudo beleza. Eu falei, tá bom. E a gente aguardando, né? Mas dar certo e não acontecer é a mesma coisa que não deu certo, né? Aí na sexta-feira passada, a pessoa me ligou e falou, acho que vai dar certo. Eu falei, tá bom, beleza. Quando não der certo, não deu certo, né? Hoje, meu irmão, um negócio que a gente estava aguardando, concretizou. Hoje. Concretizou, mas concretizou mesmo, assim. É grana, entrou na minha conta. Pronto. Glória a Deus. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que tinha que ser hoje, né? Podia ter sido ontem. Porque foi feriado em Santo André, mas não foi feriado nas outras cidades. Podia ter sido amanhã. Podia ter sido depois do carnaval, quando prometeram que ia acontecer. Porque é hoje. Né? E Deus, até falei com o Selma isso daqui, né? Porque hoje, eu falei assim, olha o presente que Deus me deu hoje. Eu falei assim, porque as recompensas vêm, e Deus, Ele é didático, sabe? Ele é precioso nos detalhes. Porque eu nunca vou esquecer que hoje, no meu aniversário, corpinho de 30, com 56 anos, Deus me deu um presente que eu estava orando pelo menos há uns 7, 8 anos, né, Márcia? Por aí. Hoje, no meu aniversário. Podia ter sido ontem, não seria a mesma coisa. Podia ser amanhã, não seria a mesma coisa. Hoje, e eu nem liguei para nada. De repente recebi lá uma mensaginha, olha a sua conta. Meu Deus. Eu falei, caramba, que benção. Glória a Deus por isso. Deus traz recompensas. Engano seu se você achar que Deus não traz recompensas em dinheiro. Deus também dá.
Mas Deus trabalha com aquele que é fiel, tá bom, meu irmão? Então isso é para outra mensagem, né? Deus quer ver a sua fidelidade também. Mas Deus recompensa na saúde, Deus recompensa na família, Deus recompensa no dinheiro, Deus recompensa com bens materiais, com bênçãos espirituais. Deus recompensa. Jó aqui ficou mais rico do que já era. A Bíblia fala que os filhos dele eram mais bonitos do que os outros. E tudo era com a mesma esposa. Quer dizer, como pode ter duas classes de filhos com a mesma mulher e saiu, como é? Os filhos foram mais bonitos, teve mais dinheiro, prosperou muito mais. E a vida dele foi muito melhor do que a primeira metade da vida. Eu fiz uma frase aqui, que o melhor exercício que você pode fazer é caminhar com Deus. Você gosta de andar aí, caminhar? Caminhe com Deus. Esse é o melhor exercício que você pode fazer. Porque Deus vai te podando, Ele te ama, Ele vai te ensinando, vai cuidando, vai limpando, vai tirando as arestas. Se às vezes, ai, doeu, Senhor, isso aqui está doendo. E às vezes dói mesmo, às vezes dói mesmo. Mas quando você recebe de Deus as bênçãos, e elas virão, porque Deus o ama, porque Deus vai fazer, é necessário passar por certas fases na vida, a recompensa vem também em nome de Jesus. E você vai dar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, que nunca se esquece daquilo que Ele tem prometido para você. Você vai dar honra e glória ao Senhor Jesus, aquele que faz, que realiza, mesmo aquilo que você esqueceu. Porque eu vou falar agora outra verdade. Nesses 7 anos, eu orei muito no começo, eu orei quase nada no meio e quase não orei no final. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Deus não esquece aquilo que Ele prometeu para você. Deus não esquece a palavra que Ele já colocou para a sua vida. A recompensa vai vir, Ele vai cuidando, Ele vai lapidando, Ele vai cuidando, Ele vai lapidando. E daqui a pouco Ele vem e traz a bênção. E você vai lembrar, ei filho, aquilo é aquilo que eu já tinha te prometido. Aquilo que chegou agora porque você um dia se comprometeu, porque você se permitiu ser moldado, ser trabalhado na sua vida. Você pode dizer um amém? Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. E a gente precisa de Jesus nisso. Porque a gente crê que Deus tem algo novo para nós. Sempre vai ter algo novo. A gente escolhe a dor da poda antes do horror de ser cortado. A gente escolhe ser processado por Deus antes de ser descartado por Deus. A gente escolhe ser formado por Deus antes de ser marginalizado por Deus. E a gente permite que Deus trate o nosso caráter, nossa vida, nos leve cada vez mais a novos níveis de fé, de autoridade, porque o Senhor tem planos e projetos para a nossa vida em nome de Jesus. Você crê nisso? A poda é o quê? Necessária. A poda é uma amostra de amor. A poda é um sinal de novo começo. E a poda sempre traz o quê? Recompensa. Necessário, amor, novo começo, recompensa. Isso é o que Deus faz por você. A pergunta: está sendo podado aí por Jesus? Porque cortar às vezes dói, né? Tirar um pouquinho as arestas dói. Mas a palavra do Senhor é para te fortalecer, não é para te desanimar, não te desanimar. É para te levantar, não é para te deixar abaixado aí, triste. Porque Deus tem coisas novas para a sua vida. E eu vou orar por sua vida nesse momento. Eu quero orar por você, por aquilo, as situações que você tem vivido. Você fala: Senhor, está difícil, mas eu quero te encorajar hoje. Deus tem projetos novos e grandes para a sua vida. Vamos ficar de pé. Se você tem algo na sua vida que você está passando, uma situação que você está vivendo, porque não importa onde Deus está podando, Ele está podando alguma coisa, é alguma área da sua vida, saúde, dinheiro, trabalho, família, não importa. Vamos orar, colocar no altar do Senhor, porque o Senhor, quando traz uma palavra, é para te levantar. Quando traz uma palavra é porque Ele já preparou a vitória no nome de Jesus. Há coisas para você em nome de Jesus. Então venha para o altar enquanto nós louvamos aqui. Cadê o povo? Vem aqui. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
novo do Senhor aí? Deus tem algo novo. Deus sempre tem algo novo. Digo, além de ser novo, é melhor. Diga aí, além de ser novo, é melhor. É melhor. Então eu sei que às vezes a gente tem as dificuldades. Eu sei que às vezes a gente está na luta, na tristeza, na batalha, às vezes de alguma coisa que nos incomoda. Não chegou. Mas creia. A sorte muda. A sorte muda. Como a palavra de Deus mudou a sorte de Jó. Mudou. Vai chegar, Ivan. Vai mudar. E quando mudar, você vai saber, o Senhor agiu aqui em nome de Jesus. O Senhor agiu em nome de Jesus. Então entenda, é necessário às vezes um processo. Mas Deus ama a sua vida. Deus tem propósito e está chegando coisas novas e maiores, com recompensas, com prêmios em nome de Jesus. Vamos orar, põe a mão no seu coração. O que você te traz aqui? O que te traz a você nesta noite? Você vai colocar no altar aqui agora. Não tem problema o que seja. Saúde, recursos, trabalho, família, medos, inseguranças. Põe aí no altar de Deus. Essa é a poda do Senhor. Ele está mexendo aí. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença. Confiamos no Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe para nós hoje. Pai, agora, Pai, confiados que o Senhor tem propósito em todas as coisas, nos chegamos no Teu altar, Pai, e reconhecemos, ó Deus, que há situações que nos machucam, há situações que estão doendo. Há Deus, há pessoas com problemas em casa, há pessoas com problemas no banco, há pessoas com problema com funcionários, há pessoas com problemas de saúde, há pessoas que estão com dificuldade, com lutas, com tristezas. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, como o Senhor nos mostraste na Tua palavra, sabemos que há processos que são necessários, mas, ó Deus, isso mostra que o Senhor nos ama. Creia, meu irmão, que o Senhor ama a sua vida. Creia que o Senhor ama a sua vida e essa obra é necessária. Ó Deus, confiamos que o Senhor, ó Deus, tem um novo tempo para nós, Senhor. Deus, confiamos que o Senhor está preparando tempos novos, tempos de vitória, tempos de alegria, tempos de riso e não de choro. Tempo onde nosso coração se alegrará com aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Então, meu Deus, essa é a nossa esperança está no Senhor e não nas circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor que tudo pode. Pai, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, naquilo que somente o Senhor pode fazer, no sobrenatural, Senhor, ó Deus, porque a Tua promessa nunca volta vazia. O Senhor não deixa de cumprir aquilo que o Senhor já prometeu para os Seus filhos. Pai, eu agradeço o Senhor, porque o Senhor é fiel. Mesmo nós não sendo fiéis, o Senhor se mantém fiel à Tua palavra. Como diz a Tua palavra, o Senhor não é um homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer. O Senhor não se esquece aquilo que foi prometido. Pai, em nome de Jesus, traz o tempo novo já prometido para os Teus filhos, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus também, traz, Senhor, muito mais do que eles estão pensando, imaginando, como diz a Tua palavra. Traga as recompensas do Senhor, ó Deus. Pai, confiamos que o Senhor tem muito mais. E na Tua presença, no Teu altar aqui, adoramos o Teu nome. Confiamos que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai realizar, pois sabemos que a Tua obra é perfeita, é agradável. Senhor, então entregamos todas as situações no Teu altar, Pai. Deus, traz confiança, traz segurança nessa noite, Pai, para Teus filhos. Pois confiamos que o Senhor é por nós. E quando o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, nas Suas mãos, eu intercedo por cada pedido aqui.
adoro o teu nome e peço a tua graça, o teu poder se manifestando nesse momento. E que as palmas sejam para o Senhor Jesus, em nome